Meus irmãos, a graça e a paz, boa noite. Vamos dar início a mais uma devocional. Que Deus nos abençoe e use esse tempo para nos edificar como igreja. Meus irmãos, é interessante quando o assunto é morte, né? Quando se fala em morte, muitas pessoas não gostam e ficam com medo, né? Como se um dia não fosse morrer. Mas nenhum de nós iremos escapar de passar por ela, né? E nós dizemos que estamos salvos, dizemos que a morte é o passaporte para o céu, mas fugimos da morte e tentamos adiá-la o máximo que podemos. Então, quando a morte se coloca diante de nós, nos desesperamos, choramos, lastimamos, fazemos votos e promessas na esperança de escaparmos dela, mas não iremos escapar, nós iremos passar pela morte. Então penso que muitas vezes, em que tenhamos consciência disso, estamos tão apegados a este mundo e a tudo que ele nos oferece, que a ideia de céu e eternidade não nos atrai mais, não nos faz mais sentido, porque estamos tão apegados às coisas desse mundo que esquecemos das coisas do céu, das coisas da eternidade, né? E achamos que estamos bem neste mundo, nos acostumamos com ele, gostamos das coisas que ele nos oferece, que talvez não admitamos, mas não queremos deixá-lo. Mesmo que teoricamente creamos que haverá algo melhor além dele, ficamos tão apegados a este mundo, como se não houvesse coisa melhor. Então, 1 João 2, versículo 15 ao 17, diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem o que nele há. Da carne, não, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente. O apego a este mundo é incompatível com a vida do crente. Então, no texto que acabamos de ler, nós podemos perceber três motivos porque o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente. E o primeiro motivo, porque o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente, é por causa da sua incoerência. Então, primeiramente, a passagem traz um imperativo no sentido de que não devemos amar o mundo nem os seus atrativos. Então, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, isso aqui significa que é a organização humana, em sua tentativa de viver de modo autônomo, desconsiderando Deus e a sua vontade. Ou seja, as pessoas vivem como se não precisasse de Deus, como se o Deus da vida deles fosse eles próprios e não necessitasse de nada nem de ninguém, como se eles pudessem dar conta da vida deles, ou como se eles pudessem se salvar por si próprios e vive de uma forma que não dependesse de Deus. Então, por esta razão, meus irmãos, embora viva no mundo, o crente não pode buscar satisfação nele e nem nos valores e atrativos que o mundo lhe oferece. Parece ser muito bom as coisas que o mundo nos oferece, mas são coisas passageiras, coisas que acabam nos afastando de Deus, coisas que nos levam, de fato,
para longe da presença de Deus. Então, em seguida, o texto salienta que o primeiro motivo por que não devemos amar o mundo é porque o amor ao mundo é incompatível com o amor de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Então João está reiterando que o amor ao mundo é incompatível com o amor de Deus. Ambos não podem coexistir na mesma pessoa. Então o Senhor Jesus ressalta esta mesma verdade quando diz lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Amará mais a um do que a outro, servirá mais a um do que a outro. Então não tem como. Então, o que o autor quer dizer é que aquele que ama o mundo evidencia a ausência do amor divino em sua vida. Ou seja, não há resquício de amor divino na vida daquela pessoa. Não tem. Então, portanto, não podemos amar o mundo nem os seus atrativos. Porque o amor ao mundo é incompatível com o amor de Deus. Então, fica aqui para nós. Não há como conciliar essas coisas. Ou amamos e servimos a Deus, ou amamos e nos apegamos a este mundo. Eu aconselho a você, ame a Deus, sirva o Senhor, porque as coisas desse mundo, elas passam, são passageiras e logo se acabará. E com Deus é algo eterno, para sempre. Então o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente. Então, nós estamos aqui estudando o capítulo 2, o versículo 15 ao 17, e estamos vendo 3 motivos porque o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente. A gente já viu o primeiro motivo, por causa da sua incoerência, e o segundo motivo, porque o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente, é por causa da sua procedência. Então, notemos que João enfatiza que os atrativos do mundo têm procedência do próprio mundo e não de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, para compreendermos esta declaração, precisamos entender que no pensamento de João, há 2 realidades antagônicas, um mundo superior e um mundo inferior. Então o apóstolo quer dizer que tudo que o mundo promove e valoriza pertence a esta realidade terrena, não à realidade celestial. Então o que o mundo acaba propagando não se trata das coisas de Deus, das coisas dos céus, mas das coisas daqui dessa terra, deste mundo. Então o apóstolo também alista quais são os 3 principais atrativos que o mundo coloca diante de nós. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E em primeiro lugar, o mundo promove a concupiscência da carne. Então, a palavra concupiscência é usada no Novo Testamento como um sentido negativo de desejo forte pelaquilo que é errado, pelaquilo que é proibido. Então, a expressão se refere aos desejos da nossa natureza decaída, pecaminosa. E são as paixões pecaminosas que se processam no nosso interior e que se manifestam na forma de atitude e ações pecaminosas. Então, esse foi o primeiro motivo. E estes desejos, eles buscam satisfação à parte e de modo contrário à vontade de Deus. Então, em segundo lugar, o mundo também promove a concupiscência dos olhos. A gente viu aqui a concupiscência da carne, agora estamos vendo o segundo, que é a concupiscência dos olhos. E com esta expressão, o texto se refere às tentações que nos assaltam, não de dentro, mas de fora, através dos olhos.
E são os desejos despertados em nós pelo que vemos ao nosso redor. Então estes desejos nos levam a conseguir o que desejamos de modo ilícito, de modo errado, de modo que não agrada a Deus. Então estes desejos nos levam a conseguir o que desejamos de modo errado, transgredindo a vontade de Deus. E em terceiro lugar, o mundo promove ainda a soberba da vida. Outros textos vai dizer a soberba dos bens. Então a palavra usada aqui descreve um fanfarrão que exagera aquilo que possui a fim de impressionar as pessoas. Eu tenho, posso, né? Então, portanto, através destas três expressões, João condena o desejo ímpio pelo que não se tem e o orgulho ímpio por coisas que se tem. Então, a Bíblia nos traz exemplos trágicos de pessoas que se deixaram seduzir e foram derrotadas por estes desejos pecaminosos. Então, temos o caso de Eva, que foi seduzida pela beleza do fruto proibido e pelas palavras insinuantes do inimigo. A gente sabe o relato dessa história, né? Como a serpente chega, uma conversa. Encontramos também o caso de Acã, que se deixou seduzir por uma capa babilônica e por algumas barras de ouro. E percebemos também o caso de Davi, ao ver uma bela mulher tomando banho, a cobiçou e foi levado ao pecado. Porém, não podemos esquecer que a palavra de Deus também nos apresenta dezenas de exemplos positivos de servos do Senhor que obtiveram vitórias sobre estas paixões pecaminosas. Então temos um lado também negativo, qual a gente viu, como o desejo ele aflora, né? O pecado aflora e nos leva a fazer as coisas erradas. Encontramos isso na Bíblia, mas também temos pessoas que fizeram as coisas certas, né? As coisas que agradam a Deus. Então podemos notar o exemplo de José, que foi vitorioso diante da insistente sedução da mulher de Potifar. Lembremos também o exemplo do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que resistiu aos três tipos de tentações apresentados nesse texto. Então, meus irmãos, a gente olha para esses exemplos negativos, positivos, e uma coisa que nós temos que entender é que nós não iremos conseguir por nós mesmos. Nós temos que nos agarrar naquele que pode nos ajudar e que pode todas essas coisas. E que venceu todas as coisas? Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo e é Ele que pode nos ajudar, não nós por si próprio. Então, portanto, não podemos amar o mundo e aquilo que ele promove, porque todos os seus valores são meramente terrenos e não espirituais ou eternos. Não se trata de coisas eternas, não se trata de coisas espirituais. O mundo só se trata de coisas de si próprio, do mundo, coisas que logo passará, coisas que não têm um valor essencial para nossas vidas. Então o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente. Então já destacamos aqui dois motivos, porque o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente, por causa da sua incoerência, foi o primeiro. O segundo, por causa da sua procedência. E o terceiro, por causa da sua permanência. IPP. Incoerência, procedência e permanência. No versículo 17. Então, em primeiro lugar, o apóstolo João enfatiza que o mundo e os seus atrativos são transitórios. Ora, o mundo passa, bem com a sua concupiscência. Então, primeiramente, ele salienta que o mundo é passageiro. O mundo passará. Então, neste contexto, a palavra traduzida como passa tem um sentido de se corromper ou desaparecer. O tempo presente do verbo grego enfatiza o fato de que o mundo está em processo de deterioração, ou seja, e chegará o tempo o qual não existirá mais, vai passar, vai se acabar. E
Em segundo lugar, João também enfatiza aqui que em vez da a vontade de Deus é permanente. A vontade, ele enfatiza aqui a vontade de Deus é permanente. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, meus irmãos, portanto, a nova era já foi inaugurada. Então, a gente pode ver aqui, em primeiro lugar, que somos chamados a participar já agora da eternidade que estava reservada apenas ao porvir. Então, deste modo, não podemos amar este mundo, nem os seus atrativos, porque ele é transitório, ele é passageiro. Tanto o mundo quanto tudo que ele pode nos oferecer são corruptíveis e estão em franco processo de desaparecimento. Por outro lado, somos chamados a participar de um novo mundo e de novos valores eternos e incorruptíveis. As pessoas estão aí fora, bebendo, enchendo a cara, dizendo, vou aproveitar minha vida, porque é isso mesmo. Porque eu não tenho o que fazer aqui nesse mundo, então vou gastar minha vida naquilo que eu acho que é melhor. Não faça isso. Deus, ele nos fez com um propósito. E esse propósito é de servir a Ele, de adorá-lo, de unicamente nos colocar e nos prostrar diante dEle. Não terás outros deuses, não cobiçarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho ao teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não gaste a sua vida sem um propósito. Pense em sua mente, gaste sua vida com um propósito que agrade a Deus. Então, diante das bênçãos da nova era, o crente não pode mais se apegar a este mundo, fazendo dela sua fonte de prazer e realização, porque isso nós só iremos encontrar na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a nossa fonte de satisfação, Ele é a nossa alegria plena, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a nossa verdadeira vida para a eternidade. Cristo Jesus. Então, conclusão, estudamos hoje que o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente. Então, na passagem que estudamos hoje, podemos notar 3 motivos porque o apego a este mundo é incompatível com a vida do crente. Lembre, IPP. Primeiro, incoerência. Segundo, procedência. E terceiro, permanência. Que Deus te abençoe. Continue usando essas devocionais para edificar a sua vida e que sua fé cada vez mais esteja firmada na pessoa de Cristo. Faça uma oração nesse momento, colocando diante de Deus o seu coração, a sua vida e pedindo a Ele que te livre das coisas, dos desejos, dos atrativos deste mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.